Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui em parceria. Um novo amigo que eu conheci hoje, né? Ao vivo, né? Mas vinha conversando há algum tempo já. Seu Haroldo Ribeiro vai trazer para vocês ferramentas de 5S. Se der tempo, até TPM, a gente vai falar um pouquinho. É com você, seu Haroldo. Conta a sua história aí e vamos bater no papo. André, é um prazer muito grande estar com você e com sua audiência, compartilhando conhecimento, né? Sempre que a gente se propõe a ensinar também, a gente aprende bastante. Parabenizar por essa sua vontade, determinação de compartilhar conhecimento aí com a sua rede de relacionamento, você próprio também chamando colegas, amigos, profissionais. E um prazer muito grande. André, na verdade, eu comecei na área de gestão da qualidade, da prática para a teoria, né? Eu trabalhava como engenheiro de manutenção, numa empresa no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, nos anos 90, e essa empresa estava implantando um sistema de qualidade total no estilo japonês. Nossos diretores foram ao Japão para conhecer a metodologia da qualidade total e lá conheceram ferramentas relacionadas à gestão. Como eu era um engenheiro supervisor, depois me tornei gerente, eu tive contato com as diversas ferramentas relacionadas à gestão, entre elas essas duas que você citou, 5S e TPM. Eu implementava na minha área as diversas ferramentas, inclusive essas duas, mas em função de um trabalho que eu apresentei em um congresso aqui em São Paulo, eu estou falando com vocês aqui de São Caetano do Sul, São Paulo, nesse dia 24 de março, são exatamente aqui, talvez, 8 horas e uns 45 minutos, né, por aí. Então, vim apresentar esse trabalho em um fórum internacional. Casualmente, esse trabalho se transformou em um livro de minha autoria, contando o case de como nós implantamos o 5S nessa empresa de Camaçari, que na época passou a empresa Benchmark aqui no Brasil. Nós tivemos o apoio de uma fundação, Cristiano Ottoni de Minas Gerais, que tinha como garoto propaganda aí o Vicente Falcone, mas também tivemos apoio de consultoria japonesa, tanto para a qualidade total, quanto também para esse programa 5S. Nós traduzimos, para você ter ideia, André, em 92, o primeiro livro de 5S do japonês para o português. Nós traduzimos esse livro para formar um grupo de estudo na nossa empresa, para entender a metodologia de implantação. Então, fruto desse resultado dessa empresa, eu apresentei esse case, transformei em um livro. A partir daí, meu nome ficou muito em evidência relacionado a 5S, mas como a gente tinha também outras ferramentas, como eu falei para você, entre elas o TPM, uma vez que eu sou engenheiro de manutenção especializado, né, tenho pós-graduação em manutenção mecânica pela Universidade Federal da Bahia. Estou falando da Bahia assim, mas eu sou paraibano, fui trabalhar na Bahia em 87, e em função desse conhecimento que eu tinha de TPM e de 5S, eu me lancei no mercado em 95, fundando a PDCA, uma empresa de consultoria ainda em Salvador. Em 97, eu vim aqui para São Paulo em função da demanda que passei a ter, tanto dos clientes do Brasil, como também alguns clientes da América Latina. Então, hoje eu atuo aqui em toda essa região da América Latina para médias e grandes empresas, preponderantemente indústrias. Nossa, é uma carreira excelente, né? Muito bonita, né? A gente, tendo a oportunidade de falar com o senhor, a gente salta os olhos aí e agradecer mais uma vez, porque realmente é algo a se saltar às vistas. Esse processo do 5S, eu, né, vivi algo já muito pronto, já, né? Da teoria já mastigada, já. E o senhor trilhou todo esse caminho aí de trazer a cultura oriental, uma cultura onde já tem os pilares da disciplina, trazer para uma cultura ocidental, e uma cultura ocidental como o Brasil, né? Da Sim. malandragem, do jeitinho, né? Como foi para o senhor esse processo de implantação, né? De fazer com que os operadores, os funcionários em geral, comprassem a ideia. Como que foi esse negócio para o senhor? André, hoje está muito fácil fazer isso, porque se você me pergunta assim, empresas do Brasil que fizeram a implantação bem sucedida no 5S, depende da região até do Brasil, eu consigo indicar empresas. Empresas, apesar de algumas serem multinacionais, mas são feitas por brasileiro, né? Quem trabalha ali são brasileiros. Agora, você imagina, André, em 1990, lá no Polo Petroquímico Camaçari, na Bahia, então a gente está falando de Ocidente, Brasil, Nordeste, Bahia, Polo de Camaçari.
Então, nós tivemos assim, ter que, um pouco de crença, de fé, de que a gente ia ter sucesso com a implantação do 5S servindo como base para o nosso sistema de qualidade total. Às vezes, a fé ela vem em função de uma necessidade, não é? Você tem uma necessidade maior, você não vê uma luz no final do túnel que não seja aquilo que você se apega. Então, a gente viu que o 5S trata de conceitos muito simples, muito óbvios, e que a gente, sem perceber, a gente já recebe esses conceitos na nossa educação, dos nossos pais, e sem perceber também a gente tenta transferir esses conceitos, volto a dizer, de maneira intuitiva para nossos filhos. Então, em função dessa simplicidade que era o 5S, a gente via que é um produto bom, de qualidade, ele beneficia a empresa, beneficia o profissional e beneficia a pessoa, ou seja, o cidadão. Então, eu não vejo até hoje nenhum tipo de resistência ao conceito de cada um dos S. Então, quando a gente fala de 5S, a gente está falando de você não desperdiçar recursos materiais, é o senso de utilização, ou seja, uso racional dos recursos. Então, quem é contra esse conceito de você usar os recursos de maneira racional? Quem é contra você combater desperdício? Né? Primeiro S. O segundo S é você ter as coisas organizadas para facilitar o acesso. Você tem mais facilidade, tanto em termos de segurança, como em termos de agilidade, sem estresse. Então, quem é que não gosta de um ambiente organizado? Né? Terceiro S é o senso de limpeza. Quem é que não gosta de um ambiente limpo? Né? Aí vem, claro, a necessidade da gente manter aquele ambiente limpo. Então, a gente mantém o ambiente limpo porque a gente se beneficia também daquele ambiente limpo. Então, esse é o terceiro S. O quarto S, a gente toca em dois temas. A padronização, que nada mais é do que você definir referências, ou visuais ou comportamentais, e a questão da saúde e da higiene. Então, quem é que não defende a saúde e a higiene? Né? E o quinto tópico é a autodisciplina, é o respeito àquilo que você acorda, aquilo que está estabelecido, que pode ser dentro da empresa as normas, as regras, os procedimentos. Então, apesar de a gente ter assim, uma certa dificuldade da gente ser autodisciplinado, mas a gente gosta muito de se relacionar com pessoas que são autodisciplinadas, que não precisam ficar fazendo cobranças, abordagem para coisas às vezes elementares, né? Então, é só uma questão de esforço. E trazer isso para fazer parte da nossa cultura. Aí tem toda uma estratégia. Então, os livros que eu tenho publicados, 5S, eu tenho 18 livros publicados, TPM são 17 livros publicados ao longo desse tempo. Eu resolvi, desde 95 para cá, trabalhar sozinho, eu não tenho empresa com consultores associados. Isso faz com que eu esteja muito próximo do meu produto, em todas as fases de implantação, em vários segmentos, em vários níveis de hierarquia. Então, com isso, eu aprendo bastante e faço questão de distribuir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, não somente com meus clientes, mas para pessoas como são os leitores do meu livro, as pessoas que participam dos meus cursos digitais e as pessoas que assistem podcasts como esse que você está oferecendo aí. Então, na verdade, se você tem um produto de qualidade, as pessoas percebem que aquilo ali beneficiam a elas. Você tem uma metodologia para poder incentivar a prática de maneira contínua, a partir da liderança de uma organização, através do exemplo, da determinação, de prover os recursos necessários, incluindo o tempo. Então, é só uma questão de você ter um tempo adequado para isso. Se você me pergunta, André, se é mais fácil implantar o 5S num país como o Japão do que no Brasil, claro que lá é mais propício, porque você já tem da sociedade, assim, uma base construída, quer seja na família, quer seja na escola, e também na própria sociedade, né? Ou seja, como cidadão. Então, isso aí favorece. Mas o fato da gente ter alguns problemas que oferecem uma certa dificuldade para a gente aqui no Brasil, é uma necessidade que as empresas têm. Então, a gente tem que fazer uma metodologia que seja eficaz, que fale a linguagem das pessoas. Então, as empresas têm a sua linguagem através dos seus valores, das suas políticas, e quando a gente chega em determinado nível com que a gente está falando, transmitir para essa pessoa os benefícios que ela vai ter na linguagem dela, e elas saberem que estão sendo apoiadas pela liderança da empresa, que a empresa está determinada a fazer com que esse programa, esse processo, essa metodologia tenha sucesso, e que é só uma questão de tempo também a empresa prover recursos materiais
aqueles que exigem desembolso, tempo, planejamento, porque para fazer as melhorias nas áreas, as pessoas precisam ter um tempo para fazer essas melhorias, e a questão comportamental, que são abordadas ali em diálogos de segurança, abordagem direta da liderança com o colega, entre os colegas, e se a empresa persiste nessa metodologia, ela chega ao sucesso, transformando o 5S como se fosse um hábito, uma cultura da organização. Realmente, pelo meu histórico também, é bem isso que o senhor falou mesmo. Nós não conseguiremos implantar o 5S, uma cultura, né, como qualquer ferramenta, em 6 meses, um ano. A gente vai levar um tempo. Depende da contrapartida também, né, do investimento. Quanto melhor o investimento, mais salutar esse investimento, melhor os resultados também, isso é óbvio, né? Vamos comprar quadros, pintar os setores, adequar os setores, tudo. Acaba delimitar dentro do planejamento, né, industrial também o tempo para o treinamento, que é muito importante, né, senhor? Como que você Sim, quer implantar uma ferramenta assim, pega o cara no almoço lá e fala com o cara lá, sim, não vai rolar. A gente sim. tem que delimitar um tempo estratégico para essas ferramentas também, um bom treinamento, né, uma capacitação, para que a gente também colha esses frutos lá na frente. Eu vejo bastante isso. Dentro de todos esses cases aí que o senhor apresentou, que o senhor comentou de sucesso, tudo, o senhor passou por vários segmentos, né, de mercado, como Sim, petroquímico, automotivo, farmacêutico, tal. E existem nuances, né, senhor Haroldo, de claro. determinado segmento realmente é mais simples, né, mais fácil das pessoas entenderem. O, assim, não vou perguntar o qual é o mais fácil, mas assim, qual o senhor obteve maior êxito, né? E que realmente fala, nossa, essa ferramenta nesse lugar aqui eu fiquei impressionado. Muito boa pergunta, André. Olha só, como é muito comum a indústria automotriz, a indústria de autopeças, elas têm normalmente aquele, a gente chama hoje de Lean Manufacturing, mas que tem por trás do Lean Manufacturing é o sistema Toyota de produção, né? Que começou lá atrás com o Just in Time e tal. Então, já existe uma cultura na indústria automobilística, as montadoras, em que elas puxam a indústria de autopeças para usar esses sistemas de produção baseado no sistema Toyota de produção, que a gente chama de maneira mais genérica Lean Manufacturing. O próprio TPM também é uma ferramenta que é aplicada também dentro do sistema Toyota de produção, se disseminou mundialmente, principalmente a partir da década de 80, e por conta dessa origem que tem de sistema de produção da indústria automobilística vindo lá da Toyota, é comum você ter ferramentas como o 5S e como o TPM com uma facilidade maior de implantação, porque ela faz parte de um contexto que a gente chama de sistema de produção, não é? Então, eu diria que já existe eu diria, não seria uma cultura, mas já teria assim, uma estrutura de sistema de produção baseado no just-in-time que facilita a venda da ideia do 5S como base para esse sistema, né? Então, todo mundo que trabalha com Lean Manufacturing, trabalha com TPM, trabalha com WCM, defende que você não consegue avançar nessas metodologias sem que tenha uma base sólida, comportamental e física que é dada pelo 5S. Para você ter ideia, André, o 5S foi criado na década de 50 no Japão, e até hoje, tanto no Japão como fora dele, não se descobriu uma metodologia mais eficaz, mais apropriada, mais simples do que o 5S para atuar nos conceitos que eu acabei de falar para você. Então, não existe hoje 7S, 8S, 10S. Se eu quisesse criar aí o 5S e um H, o H do Haroldo Ribeiro, não existe modismos hoje mais adequados do que o próprio 5S que foi criado lá em 1900, na década de 50. Não tem exatamente o ano que ele foi criado, tá? Então, agora, quando a gente vai para a indústria farmacêutica, indústria de alimentos, já existe nessa indústria, principalmente nos processos produtivos, a necessidade de você não ter contaminação do ambiente. Então, já é um ambiente propício para a questão da limpeza, da saúde e também da própria organização das coisas. Então, você não vai aceitar, na indústria farmacêutica e alimentícia, bagunça numa área operacional. Né? Você pode ter até numa área de apoio, como é o caso de utilidades, área de manutenção, aí você pode ter as próprias áreas administrativas.
que elas são muito idênticas. Mas como o foco é processo operacional, não é? Então é muito propício já você, às vezes, fazer uma melhoria naquilo que já existe, principalmente evitando as chamadas contaminações cruzadas que acontecem nessas duas atividades. Quando a gente vai, André, para a indústria, assim, processo contínuo, exemplo, refinaria, petroquímicas, fábrica de celulose, algumas indústrias químicas, você já tem, assim, o processo já não depende tanto do operador presente ali. O operador é mais um controlador de processo do que um cara que está operando o equipamento. Mas aí existe a interferência das pessoas que atuam nessas áreas operacionais, principalmente o pessoal de manutenção, logística, que normalmente são pessoas contratadas, que é super importante que essas pessoas também ajudem aos integrantes, ou seja, o pessoal próprio daquela empresa, na conservação, e você ter na área somente aquilo que é necessário, na eliminação de condições de seguro, do comportamento seguro também nas áreas, deixar a área de maneira limpa, sem ter lá resíduos. Então, isso é muito importante. Então, vamos dizer assim, o chamariz que tem para essas empresas de processo contínuo com o 5S é por conta dessa particularidade de ter pessoas ali, de qualquer maneira, circulando na área, que precisaria essas pessoas estarem, assim, educadas dentro dos conceitos 5S. E, claro, quando a gente pensa nessas empresas, o pessoal de áreas administrativas, de áreas de apoio, mas que são quem trabalha ali são as pessoas da própria empresa, que é o caso laboratório de controle de qualidade, né? Almoxarifados, aí você precisa ter a prática desses conceitos do 5S. Então, eu diria, só para a gente fechar, que toda a parte que é puxada pelas montadoras de automóveis, hoje tem uma facilidade maior de adesão ao 5S, em função do 5S ser visto como uma base para seu sistema de produção, baseado no sistema Toyota de produção. Realmente toda essa teoria, essa prática depois envolvendo, né, esses conceitos vindos do sistema Toyota de produção é muito importante, e está muito enraizado hoje na indústria automotiva, né? A gente, e como o senhor bem citou, indústria farmacêutica alimentícia, se não tiver limpo, pelo amor de Deus, né? Já começamos errado já, então não dá nem para tecer algum tipo de comentário. Mas realmente muito bacana a exemplificação, a contextualização que o senhor pôs nos conceitos de 5S em alguns cases. Agora, partindo agora um pouquinho da sua área também de conhecimento, senhor Haroldo, vamos falar um pouquinho de TPM. Sim. TPM é aquele negócio que a mulher tem ou é algo mais abrangente? Conta aí pra gente. Se você colocar, André, no Google a palavra TPM, claro, a gente tem que, não é uma questão de ser uma coisa irônica, sátira, né? Mas a origem é tensão pré-menstrual e é uma questão até mais popular do que a própria manutenção produtiva total, que é a tradução do TPM traduzido do inglês para nós, né? Manutenção produtiva total. Então, o TPM ele foi criado na década de 60 no Japão, dentro justamente de um grupo Toyota, a Denso Company, lá do Japão, e ele passou a ser bastante conhecido porque essa unidade da Denso ela conseguiu o prêmio TPM 71, lá no Japão, e quando a gente ocidental, a gente foi se interessar pela a maneira como o Japão conseguiu se erguer 35 anos depois, passar a ser a segunda maior potência econômica do mundo na época, superando a economia alemã. Hoje é a terceira por conta da China, né? Hoje está Estados Unidos, China, Japão e depois a Alemanha. Então, se descobriu que dentro da indústria, da fábrica, eles criaram esse programa, essa metodologia chamada manutenção produtiva total. E ela nasceu com 5 pilares básicos, onde a gente tem um pilar de melhoria contínua, que é uma melhoria individual, para eliminar perdas do processo produtivo. Depois você tem a manutenção de maneira planejada, baseada na manutenção centrada em confiabilidade. Você tem a manutenção autônoma, que é uma coisa nova criada pelos japoneses, que faz com que o operador, ele não somente ele opere o equipamento, mas ele cuide do equipamento, chega a fazer até diagnóstico de problemas simples e até pequenos reparos, se for o caso. Aí você tem um pilar de você fazer a melhoria no projeto ou no novo equipamento que você está comprando, incorporando
toda a sua experiência com aqueles equipamentos que você já tem, para que ele já chegue aquele projeto, o equipamento já nasça, com essa visão de você ter o menos de manutenção possível, e menos custo também operacional, que a gente chama do custo do ciclo de vida do equipamento o menor possível. E você tinha, na época lá que foi criado, um pilar de apoio chamado educação e treinamento. Educação para você conscientizar e treinamento, né, para você capacitar. Aí depois, na década de 80, o TPM passou a ser mais procurado e eles começaram a incorporar o TPM em outros pilares de apoio e de suporte, para você ter um sistema mais completo que relaciona segurança, meio ambiente, qualidade, saúde, e também levar esse conceito para áreas de apoio, não somente áreas puramente operacionais. Então, áreas administrativas, área como laboratório de controle de qualidade, almoxarifado, a própria oficina de manutenção, a área, a estrutura física da logística, né? Essas áreas também poderiam ser contempladas por esses conceitos da manutenção produtiva total. Então, hoje nós temos aí, tem empresa que trata de 9 pilares, tem empresa que trata 10, depende se ela subdivide o pilar de educação, saúde e treinamento, tem algumas que saúde, segurança e meio ambiente, algumas unificam, chamam EHS, né? O SHE, que é a denominação inglesa de saúde, segurança e meio ambiente. Algumas juntam uma coisa só e outras dividem. Então, pode ser de 8 a 10 pilares completos do TPM. E tudo isso aí visa fazer com que você maximize a eficiência do seu sistema produtivo. Você tenha o máximo de eficiência possível. E que a gente mede isso aí num indicador universal chamado OEE, Eficiência Global do Equipamento. É o indicador principal, ele não é o único. E você pode ter um OEE elevado a um custo muito alto, isso aí pode até onerar bastante a empresa. Então, claro, você tem que atingir um OEE dentro de custos compatíveis. Então, o OEE é o indicador principal, mas não é o único, para mostrar o nível de maturidade que você tem na implantação do TPM numa empresa. Realmente, essa questão, tudo que o senhor posicionou aí, é como é uma ferramenta que obtém um resultado fantástico para a empresa, né, senhor? Essa estruturação, essa criação desse conceito, ela vai entregar no decorrer dos anos, né? Porque o que é o maior valor da empresa são os maquinários, né? Sim. Então, se a gente obter uma saúde desses maquinários, uma entrega melhor desses maquinários e uma responsabilidade como operação, como própria manutenção e essa redução de custo e maior entrega dos equipamentos, a competitividade da empresa vai se maximizar, né? Sim. Então, é um resultado extremamente proporcional. E dentro de toda a minha carreira aí, a gente passou por um processo muito complicado, que eu vou perguntar para o senhor. Pandemia. Sim. O que nós vivemos, a questão da manutenção na pandemia, né? Nós estamos passando por uma retração de mercado, uma condição onde muitas vezes os melhores operadores, os melhores manutentores, eles estavam afastados devido à Covid, e as peças de reposição não estavam tão acessíveis mais, começou a ter a necessidade de buscar os recursos alternativos, né? E o TPM acabou não tendo aquele êxito tão fantástico, né? Como deveria, e tudo o impacto que se causou a pandemia, né? O senhor tem algum exemplo, alguma coisa que possa falar desse impacto tão drástico que foi a pandemia, não só na questão da saúde no mundo inteiro, mas também para as indústrias, né? O que causou a pandemia? Realmente, você lembrou muito bem, né? Teve esse impacto muito grande, exceto um outro setor que ele conseguiu crescer, mas uma questão de oportunidade. Nesse momento, ele já está voltando à normalidade, alguns que cresceram muito, né? Alguns processos, tipos de produtos que cresceram muito. O álcool em gel é um caso que você sabe disso, máscara descartável. Então, houve um boom. Eu estou falando dos produtos, mas se puxa uma cadeia, né? Lá por trás de crescimento, né? Essa área de delivery também cresceu muito, né? Porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? Se alimentar em casa, inclusive. Então, entrega de coisas em casa passou a ser muito forte, né, durante a pandemia. Então, foi uma área que cresceu bastante e que agora volta à normalidade. E a Amazon é o exemplo disso, né?
a quantidade de demissões que está tendo na Amazon nesse momento é decorrente disso. Ela cresceu bastante durante a pandemia, por causa o forte da Amazon é a logística de entrega, evidentemente, e agora as pessoas voltam a comprar, não é? Porque quando a gente compra presencialmente, André, a gente não está somente comprando, né? A gente está desenvolvendo uma atividade ali de lazer, não é? De descontração. Então, quando você vai no shopping, você não só vai comprar, você vai sair de sua casa ali, vai estar, não é? Um ambiente diferente, circulando, vendo as coisas. Então, essa atividade presencial, ela tem a sua vez, porque nós não saímos de casa somente para comprar ou para trabalhar, a gente sai para outros fins também. Agora, o que é que acontece, André? Quando você não tem, uma empresa não tem assim uma política clara, no caso da gestão de ativos, porque você está falando uma coisa relacionada à gestão de ativos e gestão de pessoas, o que é que acontece? Quando essa empresa está com uma demanda muito alta, ela não tem tempo nem para liberar o equipamento para manutenção, ela até tem dinheiro para contratar pessoas e comprar peças, mas não tem tempo para liberar o equipamento porque está em alta demanda. E quando ela tem baixa demanda, o que é que ela faz? Como ela não quer gastar sem estar recebendo, ela também não aproveita esse momento de baixa demanda para poder recompor, né, as condições básicas de funcionamento do equipamento. Então, reduziu a demanda, ela quer cortar custos. E aí já não faz o serviço que poderia se fazer no momento favorável para isso, que é você ter um equipamento que volta a ter plena saúde, para quando ele for demandado novamente, ele está lá legal. E as pesquisas aí você tem que fazer com gente, quer dizer, você vai ter que usar gente para fazer manutenção, né? Aí se dispensa o pessoal de manutenção, porque, teoricamente, não tem muita coisa para fazer. Então, isso é tudo uma questão de planejamento de estratégia da empresa, aquilo que a empresa realmente tem como uma política, se ela tem como aquela política simplesmente ganhar dinheiro de maneira imediatista, ou ela confia no seu produto, não é? Ela confia, ela tem um propósito como empresa na sua missão, ela sabe que mais cedo ou mais tarde, aquilo que ela produz vai ter mercado para isso, essa é uma questão de tempo. Ninguém imaginava, evidentemente, o tempo de 2 anos e meio para essa pandemia mundial, e aqui no Brasil foi complicado por todas essas brigas políticas que não deviam jamais ter existido para uma questão, né, de saúde. Isso aí não tem nada a ver com ideologia, né? Saúde foge de qualquer aspecto ideológico ou político partidários. Então, a gente teve esse agravamento aqui no Brasil. Isso aí fez com que a gente tivesse um pouco mais, assim, um tempo maior de pandemia no Brasil, afetando a todo mundo, né? Mas a gente não imaginava que tivesse todo esse tempo, mas a gente também sabe o seguinte: mais cedo ou mais tarde, quem tem um produto sustentável, um produto que é consumível, um produto que é competitivo no mercado, é só uma questão de tempo que você vai retornar com isso, não é? Então, o que é que você tem que fazer? Se fortalecer nesse momento de baixa demanda, não é? Se fortalecer. Quando a gente vai dormir, a gente nada mais faz do que isso. Se você pensar, do seu ponto de vista de dormir, é um tempo ocioso, entre aspas. Mas é um tempo que a gente recarrega as baterias, falando na sua linguagem aí, você que é o homem da área de baterias, né? A gente aproveita a hora do sono para recarregar as baterias. Eu comparo o sono com a baixa demanda. Então, você aproveita a baixa demanda, você confia no seu produto, vamos investir nos ativos, vamos investir nas pessoas, em treinamentos, vamos aproveitar bastante a demanda. Haroldo, mas as pessoas estão em casa a gente trabalha, em casa a gente aprende, né? A gente passou a ter mais familiaridade com home office, passaram a ter mais produtos digitais disponíveis, e hoje a gente tem essa questão do 4G e agora 5G, que facilita também a gente estar assistindo às coisas em casa, sem muitas interrupções, sem muita perda de qualidade. Então, a gente poderia ter aproveitado também essa fase de pandemia, que as pessoas não estão na fábrica por uma questão de isolamento social, para que as pessoas em casa até tivessem um tempo de ocupação, empregadas, se qualificando, para quando retornar a plena carga, tanto presencial como em termos à distância, ela está fortalecida em termos de capacitação. Então, essa é uma empresa que tem uma política de gestão de pessoas avançada. E a mesma coisa se fazer com relação aos seus ativos. Infelizmente, quer dizer, a maioria dos gestores não tem essa visão, tanto de pessoas como de ativos, tem uma visão mercantilista de curto prazo. Eu não estou só contra
Não estou pregando aqui socialismo, né? Eu sou a favor de um capitalismo inteligente, não é? O que é capitalismo inteligente? É aquilo que você está investindo agora para poder depois você usufruir dele. E não simplesmente você pegar todo o dinheiro que você ganhou no caixa daquele dia, esvaziar o caixa, gastar tudo. Quando você abrir o seu comércio durante o dia, você não ter troco para passar, porque você queimou toda a sua receita do dia anterior. Então, o bom é quando você abre a sua loja, a sua padaria, a sua farmácia. Eu estou falando de um modelo bem antigo, que é você ter dinheiro para passar troco, que hoje o que menos tem no estabelecimento é dinheiro, né? Porque tudo hoje o dinheiro está digital. Mas para você, nesse caso, voltar fortalecido dessa baixa demanda. Infelizmente, poucos empresários tiveram essa visão e hoje, evidentemente, paga por isso, porque a demanda voltou. Você tem as máquinas, infelizmente, os equipamentos de gestão de ativos em piores condições, que não atendem à demanda, e começa a ter as corretivas. E as pessoas também viraram Uber. Tem cara que descobriu que é melhor ter liberdade trabalhando 15 horas no Uber, ganhando 2 vezes mais do que ganhava, do que estar trancado dentro de uma empresa com sua política de benefícios, trabalhando, entre aspas, 9 horas por dia, mas de qualquer maneira está limitado. Então, tem muita gente que está no Uber que não volta mais. Não volta porque não quer e também não volta porque ficaram defasados naquele seu conhecimento, naquela sua habilidade. Realmente, o senhor conseguiu resumir aí todo o contexto geral que nós vivenciamos, né, na área industrial, o impacto que foi causado, né, a pandemia, e essa questão de que ninguém imaginava que ia haver uma pandemia, né, senhor? Também. E a falta, assim, a maioria das empresas desse contexto geral, não, assim, já não estão preparados para essa gestão de ativos, gestão de pessoas, né? E quando teve a oportunidade, também não tinha como fazer esse planejamento a toque de caixa. Então, também Verdade. já não tinha mais condições de criar esse plano estratégico também em cima da hora. Agora, as empresas que são consolidadas, que já existem uma política já de acompanhamento, de reflexões, de gestão, né, dos seus ativos, que são a pérola, né, da indústria, a gente hoje perdeu menos, né? E hoje está se refletindo em ganhos exponenciais dessa cadeia como um todo. Mais uma vez, agradecer ao senhor, excelente bate-papo. A gente sabe que em apenas 30, 35 minutos aí não é capaz o senhor passar todo o conhecimento que o senhor tem, né? Gostaria de remeter novos convites assim que o senhor tiver oportunidade para a gente, mesmo que não seja um caminho estratégico do senhor, mas falar de Lean, que eu adoro Lean. Eu, contrapartida, eu sou um especialista de Lean, adoro o tema, adoro as ferramentas do Lean. O senhor comentou o OE. Nossa, o OE é uma ferramenta fantástica, né, de resultados globais dentro da indústria. A indústria automotiva hoje, sem o OE, sem o Lean, não sobrevive mais, não tem como, né, acompanhar a competitividade do mercado. E agradecer realmente que foi um ganho para mim em particular e remeter os ouvintes do canal, ter o senhor aqui como parceiro nesse projeto. André, o prazer foi meu, né? Estou sempre aberto aos seus convites. Você vê que você me convidou há pouco tempo, a gente já viabilizou assim que possibilitou a isso. Hoje eu estou aqui na minha residência em São Caetano do Sul, então o canal está aberto. Convidaria também a sua audiência, tá? Quem quiser fazer contato comigo através tanto do meu site pdca.com.br, PDCA é o nome da minha empresa, como meus canais de relacionamento, né? A gente sempre faz as nossas lives segundas-feiras, 20 horas, chamando as maiores autoridades do Brasil sobre determinados temas. 20 horas nos meus canais LinkedIn e YouTube. São gratuitas essas lives. A gente está fazendo agora live com altos executivos. Segunda-feira próxima, dia 27, eu vou entrevistar o presidente da Eletronuclear até outubro desse ano passado. Ele foi presidente da Eletronuclear. E no dia 3 de abril, com o presidente da Petrobras até 2022. Então, vai estar aqui compartilhando essa vasta experiência. Todos vocês convidados, meus canais LinkedIn e YouTube. Se conectem comigo, tenho o maior prazer. E quem quiser qualquer coisa, gente, o canal está aberto aí. Façam contato comigo por WhatsApp, por e-mail. É só ir no nosso site que a gente disponibiliza os contatos. Então, André, desejo a você aí boa sorte. Obrigado mais uma vez pelo convite e boa sorte para toda a sua audiência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, um abraço.